e uma boa tarde a todos. Espero que se encontrem, espero que se encontrem bem e vamos então agora proceder à gravação de dois temas de história universal. O primeiro tema sobre a Etiópia é mais um resumo, vamos dizer assim, da história da Etiópia, do que propriamente uma explicação mais longa, visto que, como sabem, eu já enviei o tal vídeo acerca da. Já enviei o tal vídeo acerca da Etiópia, que seria o vídeo documentário que irá acompanhar esta parte do tema. Assim, em relação à Etiópia, o que podemos dizer em relação à Etiópia, isto são várias partes que vão sendo faladas também no vídeo, é que a história da Etiópia é um dos países mais antigos do mundo e recentemente, aqui há uns anos, descobriu-se que, ou começou-se a descobrir restos de hominídeos, vamos dizer assim, nomeadamente da espécie Homo sapiens, que indicam, ou parecem indicar, que a espécie Homo sapiens seria originária desta região da Etiópia, no norte da Etiópia, e daí se teria espalhado para o resto do mundo. Obviamente, junto com os países vizinhos da Etiópia, hoje, ou seja, a Eritreia, o Sudão do Sul, agora o Djibouti, a Somália e a Somalilândia, toda esta região foi também o centro de um poderoso império africano chamado o Império de Aksum. O Aksum, por sua vez, remonta ao reino de Sabá ou de Sheba, que era um reino que ficava no atual Iémen, que aparece, como se devem lembrar, mencionado na Bíblia, e que por volta do ano 1000 a.C. Controlava uma boa parte daquilo que é o Corno de África e uma parte da Península Arábica. Depois, a partir do século IV a.C., os gregos chamavam de Etiópia a todos os países que tivessem uma população de raça negra, isto sem fazer qualquer tipo de distinção entre reinos ou países. Portanto, segundo a perspectiva grega, a Etiópia tanto podia ser a Núbia no sul do Egito, o Sudão, ou poderia ser o Império de Aksum, que se concentrava na Eritreia de hoje e no norte da atual Etiópia, mas não há grandes, vamos dizer assim, certeza histórica sobre isso, embora em várias fontes gregas, sempre que de facto se menciona os etíopes, está-se a referir a população de origem negra, etnicamente negra. Também os gregos dizem-nos que o Império do Axum era extremamente rico no século I depois de Cristo, e a cidade de Adulis, que é uma cidade que fica na Eritreia atualmente, aparece muitas vezes mencionada como um dos mais importantes portos da África Oriental. Contudo, documentos oficiais colocam a cidade de Aksum como a capital e onde se encontrava a corte da rainha de Sabá. Este reino de Aksum, no século II depois de Cristo, tinha direito a receber tributos dos estados da Península Arábica e tinha conquistado o reino de Kush, no atual Sudão. E depois também era um reino aparentemente bastante cosmopolita, porque aparecem nesse reino populações de origem judaica, populações de origem núbia, população de origem cristã e aparecem também alguns budistas ou asiáticos. Ou seja, era um império que tinha influência, como podem ver aqui neste mapa, porque estava localizado estrategicamente na entrada do Mar Vermelho, controlava os dois lados do Mar Vermelho e estava interligado com todas as rotas comerciais do Pacífico, do Índico,
perdão, do Índico Antigo. E aqui temos a Lódia, que era um reino descendente de Núbia, e temos outros povos como os Belémios, os antigos Somalis, e aqui tínhamos na Península Arábica as tribos árabes, etc. Mas a história da Etiópia não começa com Aksum, começa no século VIII a.C., com um reino chamado Demt, que foi criado no norte da Etiópia e Eritreia atual, cuja capital era Yea, que é uma cidade que fica no norte da Etiópia. Muitos historiadores consideram que esta civilização de Dante era uma civilização nativa de África, embora tivesse influência dos sabeus que viviam aqui nesta zona, por causa da sua tardia hegemonia no Mar Vermelho, enquanto há outros historiadores que consideram Dante como o resultado de uma mistura entre os sabeus que habitavam no sul da Península da Arábica, no atual Iémen, e populações indígenas da zona do Aksum. No entanto, o Ge'ez, a língua semítica mais antiga da Etiópia, é agora considerada como não sendo derivada dos sabeus, que eram povos semitas do sul. Há evidências da presença de povos semitas na Etiópia e na Eritreia desde pelo menos 2000 a.C., embora se considere hoje em dia que a influência sabeia pode ter sido menor e limitada a poucas localidades e desapareceu depois de poucas décadas ou pouco mais de um século, podendo representar uma espécie de colónia comercial ou militar em algum tipo de simbiose ou aliança militar entre a cultura etíope de Dante e os sabeus da Península Arábica. O que sabemos é que o reino de Dante desapareceu no século IV a.C. e estes territórios foram divididos por vários reinos sucessores menores, até que no século I a.C. um desses reinos, Aksum, ascende como a grande potência hegemónica, correspondendo grande parte àquilo que atualmente é a Etiópia moderna e que unificou toda esta área e uma parte também da Península Arábica. Eles estabeleceram terras nas terras altas da Etiópia, depois expandiram-se para o sul e, por exemplo, um persa chamado Maniqueu, quando faz uma listagem das das grandes potências do seu tempo, inclui o Império de Aksum, juntamente com Roma, com Pérsia e com a China, como uma das 4 grandes potências da sua época. Obviamente que o reino do Aksum vai desaparecer depois de confrontos com bizantinos, que ocupavam o norte por causa do Egito, mas também com persas, que começaram a exercer influência nesta região. E o reino de Aksum termina cerca de 940 depois de Cristo, quando aparece referenciado como o seu último monarca um indivíduo chamado Dil Naod, que terá sido o último imperador do Aksum, ou o último imperador aksumita. Depois da queda do reino do Aksum, as terras altas da Etiópia, como podem ver aqui, a Lódia é um estado sucessor da Núbia, é uma outra realidade. O reino Zangue, ou Zagwe, que foi este território aqui que podem ver a púrpura, que governou partes da atual Etiópia e Eritreia, aproximadamente entre 1137 a 1270. O nome da dinastia vem do povo Agau, que falam línguas cuxitas do norte da Etiópia. Desde 1270 e durante muitos séculos, a dinastia salomónica vai governar esta região. Ou seja, em 1270, os Zagwe foram substituídos pelos salomónicos, que se consideram descendentes da rainha de Sabá e do rei David de Israel. A capital do reino Zagwe era a cidade de Lalibela,
E foi um território, foi um reino que existiu desde 900, ou seja, pouco antes da queda do Aksum, até 1270, quando o último rei, Za-Ilmak-Kenum, foi morto numa batalha pelas forças do rei da Abissínia, Yekunu Amalak. O nome desta dinastia pensa-se que deriva da frase Ge'ez Zé Agau, que significa dinastia Agau, em referência aos Agaus que constituíam a sua classe dominante. O rei mais conhecido dos Zague foi Gebra Mescal Lalibela, que é acreditado por ter construído as magníficas igrejas de pedra de Lalibela, na Etiópia. Um historiador de África, David Buxton, afirma que a área sob o domínio dos reis de Zague provavelmente apanhava as terras altas da Etiópia, da Eritreia moderna, todo o Tigre, estendendo-se para sul até Ouague, Lasta e Damot, a província do Alu, e daí para o oeste em direção ao lago Tana. Ao contrário da prática de governantes posteriores etíopes, um historiador etíope chamado Tadesse Tamerate argumenta que a dinastia Zague, a sucessão não era de filho para filho, era de irmão para irmão, com base nas leis da herança. Mas aqui estamos então a ver um mapa de cerca de 1200 desta região de África, e aqui temos o reino da Lódia, que era um reino sucessor do reino de Cush. Temos o sultanato de Alak, temos os Aiúbidas, na Península Arábica, temos aqui o reino de Zague, e depois temos o sultanato de Shiwa e Damot, que eram estados também sucessores do antigo Império Aksumita. Depois, no início do século XV, podem ver aqui Aksum, certo? A antiga capital, e aqui temos as várias províncias. E este amarelo é o território governado pela dinastia de Salomão, ou pelos Salomónidas. E a verde temos o sultanado de Adal, que era um estado muçulmano, e os seus vassalos. Ou seja, no início do século XV, este era o mapa desta região. E a Europa e a Etiópia procurou finalmente realizar novamente contactos com outros reinos europeus desde os tempos de Aksum. E desde o século XV ainda existe nos arquivos de Inglaterra uma carta do rei Henrique IV de Inglaterra ao imperador da Abissínia. Depois, em 1428, o imperador Yeshak da Etiópia enviou 2 emissários a Afonso V de Aragão, que enviou emissários, mas estes nunca regressaram. As primeiras relações contínuas com um país europeu começaram precisamente em 1508 com Portugal, sob o imperador Lebna Dengel, que tinha acabado de herdar o trono do pai. Na embaixada que eles enviaram em 1515, em resposta ao envio a Portugal do embaixador etíope Mateus, seguia Francisco Álvares, que chegou à Etiópia como embaixador e que faria um relato do reino, incluindo nele o testamento de Pedro da Covilhã, que se lembram que Pedro da Covilhã foi um agente da coroa portuguesa que durante o reinado de Dom João II foi enviado juntamente com Afonso de Castelo Branco para explorar a zona do Mar Vermelho, do Índico, e para mandar esse relatório para Lisboa. Afonso de Castelo Branco morreu no Cairo, depois o Pedro da Covilhã continuou a missão e ele acabou por entrar na Etiópia, mas o imperador da Etiópia nunca mais lhe permitiu que ele saísse do território e, felizmente, em 1515, este padre Francisco Álvares ainda encontrou o Pedro da Covilhã vivo, uma pessoa já altamente idosa, e acabou também por fazer o relato da sua vida e o seu próprio testamento, juntamente com a missão diplomática, que obviamente o rei de Portugal o tinha incumbido de cumprir junto do imperador da Abissínia. Ora, esta aliança com Portugal foi fundamental para a Etiópia, porque o general
Adal e Imam Ahmad Al-Ghazi lançou uma guerra contra a Etiópia, que era cristã, para tentar conquistar o território. Portugal ajudou o imperador da Etiópia enviando-lhe armas e 400 homens, que depois ajudaram o filho do imperador, Galaudenos, a derrotar Ahmad e a restabelecer o seu governo. Esta guerra etíope-Adal foi também uma das primeiras guerras de procuração na região, porque o Império Otomano estava por trás do Sultanato de Adal e Portugal estava por trás, evidentemente, da Etiópia. Em 1624, o imperador Susénios converteu-se ao catolicismo romano. Isto provocou uma grande revolta e agitação civil, que resultou em vários milhares de mortos. E porquê? Porque os missionários jesuítas que tinham sido enviados para a Etiópia entendiam que o cristianismo etíope não era um cristianismo verdadeiro, ou era um cristianismo herético, e então quiseram mudar o cristianismo da Etiópia. Contudo, em 1632, o filho de Susénios, o imperador Fasilides, basicamente depôs o pai e declarou a fé ortodoxa etíope como a religião oficial do Estado e a Igreja Ortodoxa Etíope como a religião ou a Igreja Oficial do Estado Etíope, e expulsou todos os missionários jesuítas e outros europeus do território da Etiópia. Ora bem, esta quebra de ligação com a Europa vai contribuir para um isolamento cada vez maior da Etiópia. E aqui estamos a ver um mapa de 1840 e entre 1755 a 1855 a Etiópia viveu um período chamado Zamene Masafint, ou seja, a Idade dos Príncipes. E os imperadores tornaram-se basicamente figuras de estilo controladas por vários senhores da guerra, como o Raj Mikhail Seul de Tigre, deste senhorio a norte, ou pela dinastia Oromo Yeju, de Gondor, vamos dizer aqui, Gondar, mudando o idioma, e o idioma da corte, entretanto, até mudou de aramaico para o Oromo. E podem ver aqui que basicamente este é o território da Abissínia. Aqui temos os principais territórios de cada um dos príncipes e todos estes príncipes combatiam uns contra os outros para ver quem exercia influência sobre o imperador, e depois, evidentemente, tínhamos aqui os outros estados à volta que não faziam parte da Etiópia. Quando é que este isolamento da Etiópia terminou? Terminou com uma missão britânica enviada no início do século XIX, que basicamente estabeleceu novamente os primeiros contactos entre a Grã-Bretanha e a Abissínia. Contudo, só em 1855 o imperador Teódoros II conseguiu acabar com o poder de todos estes príncipes e unificou novamente o país num Estado centralizado. Porém, obviamente, continua a haver revoltas internas e ele tentou modernizar o país e recentralizar o poder, e o país começou a participar nas ações de política externa com outros Estados vizinhos e outros Estados europeus. Porém, o governo de Teódoros não foi um governo fácil. Ele enfrentou várias rebeliões de Oromos, no norte da Etiópia, de Tigrin, de indivíduos de Tigray, ataques do Império Otomano, ataques no Mar Vermelho, e o Teódoros acabou por morrer numa batalha contra uma força expedicionária britânica em 1868. Mas, felizmente,
O sucessor de Teódoros II, o Ioannes IV, conseguiu derrotar os egípcios definitivamente e então afastou a influência egípcia da Etiópia. Entre 1889 até ao início de 1890, Saleh Selassie, que era rei de Shewa, e após o reinado do imperador Menelik II, com a ajuda dos Shewa Noromo do Raj Gobena, ele basicamente começou a expandir o reino para sul e leste, e expandindo-se o reino para áreas que ainda não tinham sido parte da Etiópia desde o tempo de Ahmed, ou outras áreas que nunca estiveram sob o controle da Etiópia, levando a que a Etiópia tenha mais ou menos as fronteiras, são mais ou menos estas, e isto resultou desta expansão militar de Saleh Selassie. Entretanto, entre 1888 a 1892 houve uma grande fome, chamada a Grande Fome da Eritreia, que afetou a Abissínia e que reduziu a população quase a um terço. Ao mesmo tempo, os anos de 1880 foram também marcados pela Conferência de Berlim, pela modernização da Etiópia e, entretanto, os italianos começaram a rivalizar com os britânicos pela influência no Mar Vermelho e a Asseb, o porto da Asseb, foi comprado pelos italianos em 1870 e em 1890 foi criada a colónia italiana da Eritreia. Em 1896 houve uma primeira guerra italo-etíope, porque os italianos tentaram conquistar a Etiópia. Os italianos foram derrotados e a Etiópia continuou um Estado independente. E foi assinado um tratado de paz provisório entre a Itália e a Abissínia, ou a Etiópia, a 26 de outubro de 1896. Entretanto, em 1916, já estamos aqui numa outra realidade, em que nós temos aqui o Império da Abissínia, temos aqui estes territórios que são italianos, a Eritreia, temos aqui a Somália francesa, que atualmente é o Djibouti, temos aqui a Somália britânica, que é atualmente a Somalilândia, e depois temos aqui a Somália italiana, que corresponde atualmente à República da Somália, e depois temos aqui o Quénia, que era uma colónia inglesa, o Uganda também era uma colónia inglesa, e temos aqui o chamado condomínio anglo-egípcio, que é um protetorado britânico. E a Etiópia, como podem ver aqui, é este territóriozinho aqui no meio, sem acesso ao Mar Vermelho, como teve no passado. Em 1916, o imperador Iaso V foi deposto e foi nomeado como Raj e regente pela rainha viúva de Menelik II, um indivíduo, um nobre, chamado Haile Selassie. Após a morte da rainha Zendiu, o Haile Selassie, foi coroado como imperador da Etiópia a 2 de novembro de 1930 e ele continuou a modernizar ou a tentar modernizar o país. Ele foi uma figura importante para a história de África, porque ele ajudou a fundar a Organização da Unidade Africana e era uma figura que defendia a África e que uniu tanto a Etiópia como tentou unir os vários povos africanos numa consciência africana. Evidentemente que em 1935 houve um ataque italiano sobre a Etiópia,
que é a Guerra Italo-Etíope, de 35-36. Os italianos atacaram do sul, atacaram do norte e esmagaram as forças da Etiópia. O Haile Selassie conseguiu fugir. Em 1935, ele foi à sede da Liga das Nações em Genebra, fazendo um discurso contra a ocupação italiana da Abissínia. E este território da Abissínia acabou por estar sob ocupação militar italiana entre 1936 e 1941. Em 1941, as tropas britânicas, juntamente com guerrilheiros etíopes, atacaram as possessões italianas na Eritreia, na Somalilândia e na Abissínia. E a 31 de outubro, a 31 de janeiro de 41, as forças italianas foram expulsas de Addis Abeba e os britânicos reconheceram o Haile Selassie como rei, ou como imperador, sem privilégios especiais. E, embora entre 42 a 43 ainda tivesse havido guerrilha italiana, tanto na Eritreia como na Somalilândia, basicamente em 1942 as tropas italianas destes territórios estavam basicamente vencidas pelas tropas britânicas e pelas tropas etíopes. Um aspecto curioso é que em agosto de 42 o Haile Selassie proibiu a escravidão no país. Em 52 o Haile Selassie planeou a federação com a Eritreia, a norte, que foi dissolvida em 62. Esta anexação da Eritreia desencadeou a chamada Guerra da Independência da Eritreia, que só terminou em 1992-93 com a independência da Eritreia. E, embora o Haile Selassie era visto como um herói nacional por muitos, também teve muita oposição interna. E em 1973, devido à crise do petróleo, a uma escassez de alimentos no país, a incerteza a respeito da sucessão, porque o Haile Selassie não tinha filhos, guerras de fronteira e um descontentamento de boa parte da classe média, em 1974, uma junta militar deu um golpe de Estado e foi criada um governo militar marxista-leninista chamado DERG, que era liderado por um general do exército etíope chamado Mengistu Haile Mariam, que depois o Haile Selassie estabeleceu na Etiópia um Estado unipartidário de caráter comunista. Como disse aqui, depois esta situação foi essencialmente a questão da Etiópia.